Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Bem-vindos a mais um webinar da Autodesk. Meu nome é Pedro Luiz de Cursino, sou especialista técnico aqui da Autodesk para a área de infraestrutura. Esse webinar de hoje é uma revisão geral sobre o que nós temos sobre projetos de estradas e ruas, né, da concepção ao projeto executivo, principalmente lembrando para vocês que nós aqui um hands-on, né, próprio para isso daqui, discutindo como que funciona isso, que foi lançado em abril desse ano, então é um hands-on de projeto rodoviário básico. Nós temos previsto lançar agora em novembro outros hands-ons, principalmente um mais avançado, e depois lançar um sobre projetos de pontes também, ok? Então esse webinar vai ser uma visão mais geral, vou mostrar um pouquinho do software, mas para vocês entrarem mais na ideia de como que funciona, vocês usam esse hands-on. Bom, aqui comigo está a Bruna e está também o Gustavo, eles vão estar ajudando aqui, respondendo algumas perguntas, mandando alguns links, etc. Principalmente, conforme eu vou falando aqui, eles vão mandando aí para vocês esses links, ok? E podem mandar as perguntas, fiquem à vontade, ok? E a gente vai ter um tempo no final para perguntas e respostas. Mas antes de começar aqui o webinar em si, eu vou jogar para vocês uma pergunta, tá? Sobre o que vocês utilizam para fazer os seus projetos de rodovia, estradas, etc. Então, vou lançar aqui. Eu acho que vocês já devem estar visualizando. Eu tenho algumas opções. Tem o AutoCAD AutoCAD Civil 3D. Tem o Bentley Topograph. Tem o Bentley Power Civil, Bentley Inroads. Ou, aqui se não tiver nenhum desses, outro software aqui a opção. Bom, temos aqui 57%, 58% das pessoas respondendo. Por enquanto, 92% responderam AutoCAD e AutoCAD Civil 3D. E tem bastante aqui no outro software. Se puder mandar depois aqui no chat qual é o outro software, seria interessante. Tá? Vamos deixar aqui mais um minutinho, quase. Acho que temos aqui 80% dos votantes. Então, é isso daqui. Obrigado aí pelo feedback, aí, pela resposta. Só vou colocar agora aqui os resultados. Então, os resultados foram que 85% das pessoas utilizam AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, o Bentley Topográfico 8%, ninguém aqui dessa que estão participando aqui usam o Power Civil ou o Inroads, e 8% outro software. Ok? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, vou voltar aqui e falar um pouquinho sobre a minha pessoa aqui. Rapidinho, né? Eu acho que todo mundo já a conhece, mas só para enfatizar duas coisas aqui. O meu e-mail, se vocês tiverem dúvidas, algumas perguntas, e também o meu blog. O blog aqui nosso, né, não é meu, é da Autodesk, na verdade, o infobrasil.autodesk.com, e a gente tem bastante coisa legal lá. Vou mostrar aqui para vocês, inclusive, como que ele está. A gente passou por uma reformulação há pouco tempo, né? Então o blog está bem mais moderno, com bastante coisa, e a gente sempre está lançando muita coisa interessante lá. Então a parte de tanto do InfraWorks, Civil 3D, e todos os webinars, né, que são feitos, eles são jogados lá depois também. Ok? Vou voltar aqui para... Bom, a ideia dessa apresentação é mostrar mais ou menos o que é mais fácil de ser entendido, né? Se a gente consegue ter um entendimento melhor utilizando uma ferramenta como essa daqui, né, que esses dois senhores estão fazendo aqui um projeto, um planejamento de uma cidade
utilizando regras, quadros, etc. Ou se eu tenho uma ferramenta como o AutoCAD, que basicamente é a mesma coisa que o que eles estão fazendo, só que num ambiente virtual. Lógico que aqui eu vou conseguir ter um poder maior de entendimento, de alteração, etc. Mas ainda eu estou limitado a funções e entendimentos que se baseiam em simplesmente desenho. Eu não tenho uma ferramenta, tanto a ferramenta primeira que esquadra, que são ferramentas de desenho, como o AutoCAD também é uma ferramenta de desenho. O CAD da palavra, ela quer dizer Computer Aided Design, que é desenho auxiliado por computador. Então, fica uma coisa, não é exatamente uma ferramenta de projeto, mas uma ferramenta de auxílio. Ou, se eu utilizar uma ferramenta como essa daqui, que eu vou mostrar para vocês, que aí sim eu tenho uma ferramenta que propriamente é uma ferramenta de projeto, onde eu vou conseguir entender todas as variáveis e todas as implicações que o meu projeto apresenta. E principalmente, se todos esses elementos, como que eles se interagem com os itens existentes, como que esses elementos interagem com as funções de outras, por exemplo, estradas, ruas, e de forma automatizada eu vou criar uma opção. Vou criar uma nova opção ou vou começar um projeto executivo. Uma ferramenta dessa, ela é uma ferramenta altamente produtiva e que tem a ideia da modelagem de infraestrutura no seu cerne. Então eu vou conseguir, por exemplo, aqui todo elemento, conforme eu vou criando alguma coisa nova, por exemplo, uma nova pista, um novo ramo, ele automaticamente entende quais são os itens que estão envolvidos e automaticamente ele atualiza o meu projeto. Ele não vai fazer alguma coisa de forma esparsa. Então, por exemplo, dentro do AutoCAD, quando eu faço uma linha e aquela linha está em cima da outra linha, o AutoCAD não está nem aí. Aqui não. Se eu tenho uma pista em cima de outra pista, ele vai automaticamente entender e vai ter que criar uma solução para aquilo. E qual vai ser a solução é o que a gente tem que verificar. Ele não vai deixar aquilo sem uma solução. Aquilo não vai ficar de forma correta. Então, esse é um software que vai conseguir fazer isso daí de uma forma análoga e direto, uma coisa que a gente não possuía de uma forma tão rápida de se fazer e projetar dentro softwares de infraestrutura. Então, esse é o software, o InfraWorks, né? A gente já falou bastante sobre ele em algumas das outras nossos webinars, e aqui a gente vai falar um pouquinho dele e também do Civil 3D, que são as nossas duas principais ferramentas para projetos de infraestrutura. Mas por que eu estou falando do InfraWorks aqui? Porque ele é um ótimo software, tanto para o projeto preliminar, para você comunicar as ideias, quanto para o projeto executivo. Se você começar a fazer o projeto executivo dentro do InfraWorks, você já vai ter uma visualização do seu projeto excelente. 2, você consegue comparar isso muito mais rápido com as outras opções. E você consegue criar isso muito mais rápido. E 3, o principal, eu não perco nada disso. Tudo que foi feito aqui, ele vai automaticamente para o Civil 3D, e todos os perfis, todos os alinhamentos, a superfície, elas são traduzidas para uma visualização, né? Daí aqui utilizando as regras de apresentação de engenharia, mas eu não precisei criar nada. A partir desses elementos, ele vai criar aqui para mim, por exemplo, eu já venho com o perfil, etc. Estava naquele módulo de visualização 3D, e aqui eu estou com o módulo de visualização para entrega. Então aqui eu posso aproveitar de todas as ferramentas do Civil 3D para melhorar isso daí. Ok? Então, o que eu proponho para vocês é utilizar o InfraWorks junto com o Civil 3D como se fosse uma dupla dinâmica. O Civil 3D é uma ferramenta que você vai usar todos os dias, que você vai conseguir detalhar o seu projeto, vai conseguir melhorar o seu projeto e vai conseguir entregar ele de uma forma mais específica.
mas quando ele se junta com o InfraWorks 360, os dois juntos se tornam imbatíveis. Por quê? Porque o InfraWorks 360 ele vai te dar uma velocidade muito grande de projetar, de comunicar, de entender o seu projeto de uma forma muito melhor e mais evoluída. E conforme a evolução do InfraWorks, e eu acho que eu já contei isso para vocês em outras sessões, o InfraWorks está evoluindo para cada vez mais ser um projeto de detalhamento de engenharia. Então, na próxima versão, vocês vão ver coisas magníficas do tipo volumetria, uma série de outras, superelevação, curvas de nível, tudo direto no InfraWorks. Então, isso vai ainda melhorar ainda mais o poder de utilização do software. E a sua importância nessa dupla dinâmica. Hoje eu já consigo fazer coisas muito boas, né? Se a gente olhar aqui, só para ilustrar para vocês, eu vou mostrar um site aqui, que é o Gallery, que é do InfraWorks, onde eu tenho uma série de projetos de exemplos, né? Usando exatamente essa tecnologia. Então eu tenho intersecções em T, eu tenho aqui mais para baixo cidades inteiras, eu tenho um trevo aqui totalmente projetado e concebido dentro do InfraWorks, eu tenho projetos de rodovias, bastante coisa aqui que o meu irmão acabou também fazendo, e ele posta aqui. Então, mas tem outras coisas, então tem, por exemplo, aqui, ó, uma intersecção lá nos Estados Unidos, tem coisa do mundo inteiro que as pessoas já estão utilizando e de uma forma muito boa. Então, por exemplo, esse bypass aqui, que é excelente, o projeto dele, né, não só a concepção, mas como que ele foi feito dentro do InfraWorks e como que eu consegui comunicar e como que a pessoa conseguiu comunicar isso muito rápido. E isso tudo feito dentro desse software. Ele não, depois eu vou detalhar dentro do Civil 3D, eu vou conseguir uma coisa melhor. Mas o InfraWorks me dá essa possibilidade muito grande já de ter um retorno rápido das informações dentro do software. Então isso é muito valioso. Então tem muita coisa, o Gustavo vai passar aí para vocês o link da Gallery, para vocês darem uma olhada. Tem bastante coisa aqui do Brasil, já o pessoal fazendo bastante coisa. Tem aqui a cidade aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, modelada dentro. Deixa eu ver se tem alguma configuração. Foi? Voltou? Acho que agora voltou. Não, desculpa. Então, o InfraWorks, ele tem essa força, né? Essa força muito grande, tanto para o projeto preliminar quanto para o projeto executivo. Tá? Vou fazer algumas comparações para vocês, tá? Aonde vocês podem utilizar, por exemplo, o InfraWorks e como que isso pode ser muito válido para o projeto executivo também. Então, atualmente, né, as pessoas utilizam o Civil 3D para estabelecer condições existentes, fazer o projeto preliminar de rodovias, ou iniciar o projeto executivo, fazer o preliminar de drenagem, ou estudos de drenagem, fazer a análise de cruzamento de córrego, projeto e documentação detalhados. Tá? Então, tanto a parte preliminar quanto a parte detalhada dá para fazer em conjunto com os dois. Então, vamos analisar o como isso pode ser possível usando o Civil 3D juntamente com o InfraWorks. Okay? Então, por exemplo, estabelecer condições existentes. É exatamente aquilo de
em alguns momentos, eu não possuí tempo suficiente ou orçamento ou restrições geográficas para fazer um determinado levantamento topográfico. Ou os dados, eu pego dados disponíveis gratuitamente. A gente sabe que nós temos a Embrapa, nós temos o INPE com uma série de quantidade de informação, por exemplo, da superfície existentes. A gente tem Google Earth, Bing Maps com as imagens, tem o OpenStreetMaps com todas as ruas e algumas coberturas. Então, como que eu faria isso dentro do Civil 3D? Teria todas essas fontes online, né, separadas. Eu tenho o Bing Maps, eu tenho a superfície, eu tenho o OpenStreetMaps, que eu teria que juntar. Eu teria que construir essas ferramentas, eu teria ferramentas para conectar com esses bancos de dados GIS e talvez usar algumas ferramentas de terceiros para traduzir esses formatos. Okay? Então, a ideia é mostrar aqui para vocês como que eu faria do lado esquerdo aqui com o Civil 3D. Né? Aqui eu estou usando um exemplo lá de fora, né? Eles têm um Geo Community ou a própria SGS deles, que é como se fosse o nosso IBGE, ou entendam isso daqui como se fosse um Embrapa também, ou o INPE, etc. Eu ia lá, baixava aquelas informações, teria que procurar que tipo de informação, e mandaria, né? Tem aqui o login que é feito. Esse USGS, ele também tem bastante coisa também do Brasil, tá, gente? Se vocês quiserem, vocês podem baixar, por exemplo, superfícies, etc., a partir de lá do Brasil, não é só americano, não, tem coisa do mundo inteiro lá. Incrível o banco de dados que eles possuem. E aqui dentro do Civil 3D, eu vou ter que configurar qual é a zona, etc. e tal, e fazer a importação desses dados a partir de dados GIS, né? Então, eles têm isso aqui pegando, por exemplo, uma área bem pequena, tá? Uma área razoavelmente pequena. Então, ele traz aqui, o tempo máximo seria esse. Dentro do InfraWorks, quanto tempo? Eu localizaria o ponto, né? E nesse ponto, nessa região, eu abriria um retângulo. Esse retângulo, ele atualizaria e depois de pouco tempo, eu viria aqui com os dados importados, eu faria o download desses dados, receberia um e-mail, que é feito na nuvem, importaria esses dados diretamente e em pouco tempo ele já importa essas informações para mim. E aqui do lado esquerdo eu estou importando outras informações, por exemplo, fazendo conexão com o banco de dados de ruas, conexão com a imagem aérea. E aqui no InfraWorks, isso daqui foi feito de uma forma bem mais rápida. Mesmo eu já sabendo onde estão tudo, os bancos de dados e as conexões, eu levo quase 7 minutos para fazer isso dentro do Civil 3D, e aqui dentro do InfraWorks eu levo 2 minutos. Só uma comparação rápida, por exemplo, dos elementos. E já possui os elementos em 3D. Tá? Então, a segunda parte, por exemplo, o projeto preliminar de rodovias. Desenvolver um projeto de rodovia rapidamente com os princípios que funcionam. Então, deve conter conceitos de projetos de curvas horizontais e verticais, deve considerar cortes e aterros razoáveis. Quanto demoraria para vocês fazerem essa tarefa? Tá? E o que seria necessário? Então, eu vou mostrar aqui uma coisa bem simples dentro do Civil 3D e uma coisa bem simples dentro do InfraWorks, para comparar. Então, quanto mais complexo isso ficar, mais tempo eu vou levar no Civil e menos tempo, por exemplo, eu vou levar no InfraWorks. Então, eu vou comparar duas coisas bem simplórias e dentro do Civil 3D e dentro do InfraWorks. E depois disso, lógico, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, usando o software, que quando eu vou fazer isso, por exemplo, com alguma coisa bem mais complexa, o tempo é muito mais rápido eu fazendo e criando dentro do InfraWorks do que no Civil. Mesmo aqui, eu fazendo uma coisa bem simples, eu demoro muito, porque eu tenho que criar um alinhamento, eu tenho que criar o perfil, eu tenho que criar, por exemplo, o alinhamento da rua de chegada, eu tenho que criar aquela intersecção, eu tenho que criar a seção tipo, eu tenho que criar todos esses elementos
antes de criar o corredor em si. E o InfraWorks ele tem uma habilidade muito grande, porque eu consigo criar isso dentro do InfraWorks sem eu precisar necessariamente definir esses elementos. Então eu seleciono o projeto de uma estrada e automaticamente eu consigo definir os elementos dentro do InfraWorks. Eu não preciso fazer isso de forma separada. Então, e ele já vai encontrando, por exemplo, conforme eu vou clicando, a melhor compensação ali entre corte e aterro, tentando seguir de grade conforme a velocidade. Então ele já vai aplicando algumas normas de engenharia dentro do InfraWorks. Então agora eu estou fazendo a modelagem da intersecção. Quem já fez modelagem de intersecção no InfraWorks sabe, no Civil 3D sabe como que ele é um pouquinho demorado para fazer isso. Ele é capaz, ele faz, mas às vezes demora um pouquinho mais. Ok? Então eu fiz aqui a intersecção, fiz o projetinho, tenho lá o perfil, tenho tudo bonitinho. Ok? Vou fazer algumas limpezas, algumas coisas, vou fazendo alguns ajustes para isso ficar legalzinho. E feito isso daí, ele está pronto a minha intersecção. E agora eu vou começar a fazer dentro do InfraWorks. Como eu disse, eu faço, clico e eu faço depois a intersecção, levou 40 segundos. Então aqui eu levei 20 minutos e no InfraWorks para fazer a mesma coisa eu levei 40 segundos. Então, para vocês terem uma ideia de como que é extremamente rápido e poderoso fazer algo dentro do InfraWorks e depois usar isso dentro do Civil 3D. Isso daqui eu vou comunicar e vou passar para a firma. Ok? Depois eu teria um tempo extra aqui, por exemplo, isso, do jeito que está, chegaria do mesmo jeito já no Civil 3D. No Civil 3D eu levaria um pouquinho mais de tempo depois para criar a documentação. Mas a documentação não está nesse tempo aqui também registrado. Então, depois quando isso for para o Civil 3D, as curvas de nível vão assim, a imagem aérea vai exatamente assim, eu vou ter a superfície resultante, a superfície de topografia, eu vou ter o alinhamento, eu vou ter o perfil, tudo isso vai lá para o Civil 3D. Ok? Bom, projeto preliminar de drenagem, a mesma coisa, eu vou fazer uma distribuição dessa drenagem agora dentro desse meu projeto. Eu tenho que usar conceitos de declividade e elevação, deve incluir dimensionamentos para estimativa de custos e uma série de outras coisas. Então eu vou fazer a mesma coisa, comparar os dois aqui. Aqui acelerar um pouquinho mais o vídeo, porque aqui o que eu vou ter que fazer? Vou ter que definir, por exemplo, as bacias de contribuição e fazer a modelagem da minha estrutura. Então eu vou distribuindo, por exemplo, aqui uma série de BLs, essas BLs já com informação de altura, profundidade, declividade, etc. Eu vou colocando aqui essas informações, vou ajeitando aqui alguns dados de amostragem, aqui eu vou jogando aqui uma tubulação um pouquinho maior, e eu vou fazer a conferência, aqui eu vou jogando também mais BLs, as BLs do outro lado da pista. Eu estou fazendo isso daqui como que eu faria dentro do Civil 3D. Né? O normal aqui, quem fez já o projeto, vocês podem dar uma olhada nos nossos webinars de drenagem, vocês vão ver que usando isso daí. Então ele é bem burocrático, eu tenho que fazer uma série de coisas, mesmo que é um primeiro conceito ainda, demora um pouquinho aqui para fazer. Isso aí ainda eu vou ter que fazer do outro lado, que eu vou chegar naquele ponto baixo. Então aqui, esse tempo todo que eu estou fazendo e criando isso dentro do Civil 3D, eu poderia fazer de uma forma bem mais rápida, bem mais efetiva dentro do InfraWorks. Então eu já estou aqui com 25 minutos quase, até onde ele chegou. E aqui no InfraWorks eu vou levar 1 minuto e 2. Então eu vou fazer a mesma coisa, porque ele já tem um comando especial que é colocar rede de drenagem na pista. Então ele já tem o comando adicionar drenagem de pavimentação, automaticamente ele joga, ele já considera a declividade, já considera as bacias, já considera a declividade da pista, ele tem o comando de quantidades e tem o comando tamanho de drenagem do pavimento, que isso que ele faz o cálculo exatamente da estrutura, se aquilo está suportando ou não. Então ele é bem rápido
e vai fazer, e depois quando ele for para o Civil 3D, ele vai exatamente com essas informações que o Civil 3D que demorou tanto para eu fazer. Okay? Ele vai já com os tubos, ele já vai com os elementos de pista, as PLs e com os cálculos associados. A mesma coisa, por exemplo, quando eu tiver um talveg, um córrego ou um fluxo intermitente de água, que aquilo vai, e eu estou passando com a minha rodovia no meio daquele ponto. Ele tem funções específicas onde eu vou conseguir que ele ache automaticamente as bacias ao longo de uma rodovia e também depois calcular a solução para essa travessia. Tá? Isso a gente fez um webinar especial disso daqui também, acho que foi o primeiro ou o segundo. Então vamos comparar como que eu faria dentro do Civil 3D e como que eu faço dentro do InfraWorks. Então, a mesma coisa, eu tenho aqui um local, esse local onde vai receber a contribuição de chuva, né? Então é um intermitente, eu vou criar uma bacia, ele tem um comando especial no Civil 3D para criar essa bacia, eu vou usar aqui o Storm Sewers para fazer o cálculo do hydrology, né? Para fazer o cálculo desse ponto, tem todas aqui as opções, etc. Vou jogar aqui e vou encontrar qual que é a melhor solução. Com isso feito, eu volto para o Civil 3D e no Civil 3D eu atualizo e crio aqui já essa modelagem. Então, com esses dados, né, então eu posso aqui, por exemplo, mudar, fazer uma alteração de angulação, etc. e tal, e jogando outras informações para chegar e obter esse cálculo, tá? E para eu ter aqui já o cálculo do tamanho dessa conexão cadenagem. Então ele calcula aqui, ele mostra, tem algumas visualizações e tal, tá ok, legal. E agora eu vou para o Civil 3D e vou modelar aquela estrutura. Eu vou criar uma nova Pipe Network e vou modelar isso daí. Tá? Então esse seria o processo, né, basicamente, dentro do Civil 3D. E aqui eu iniciando o processo dentro do InfraWorks. Vou selecionar a pista, eu vou falar que eu quero que ele procure todas as bacias, ele acha essas bacias, automaticamente ele tem um comando colocar referências, né, de tamanhos, tubulação, essa tubulação é colocada e eu já entrei com as informações da bacia e ele já projeta aqui, já com o tamanho específico do que eu desejo. Então, em 1 minuto e 19 eu consegui fazer isso dentro do InfraWorks. Novamente, depois isso eu exporto lá para o Civil 3D e lá eu faço toda a parte de detalhamento. Mas o cálculo, o desenho, a modelagem já foi feita aqui de uma forma muito mais rápida. E se vocês depois somarem todos os tempos, porque aqui eu estou fazendo no mesmo projeto, né? Se vocês somarem todos os tempos, a rapidez que o InfraWorks dá para vocês procurarem uma opção, às vezes isso não é a final. Às vezes, mesmo no projeto executivo, quando eu sou contratado para fazer um projeto executivo, não quer dizer que o que eu estou fazendo ali vai ser aprovado e pronto, acabou. Eu fui contratado para um projeto executivo, então eu já vou partir para o detalhamento. Não, a gente sabe muito bem que muitas vezes a gente é contratado para um projeto executivo e chega um projeto que geralmente a gente tem que se basear no básico, mas o básico é bem com uma falta de informação gigantesca. E a gente precisa fazer algumas opções. E às vezes no contrato tem lá, criar projeto de 5 intersecções. E não tem nenhum estudo, não tem nada, e você tem que ali começar a pensar em algumas intersecções, mostrar para o cliente. Então, o tempo que você perde modelando isso tudo, criando volumetria, criando projeto de drenagem, criando tudo isso dentro do Civil 3D, e não tendo o mesmo impacto visual e de concepção que o InfraWorks tem, no InfraWorks eu consigo muito mais rápido e apresentar uma solução muito mais rápida daquilo. Então eu estou usando um exemplo bem simples, mas que se eu, por exemplo, usasse um exemplo mais complexo, seria da mesma maneira. Uma outra coisa é usar o InfraWorks para fazer simulações. Eu já falei para vocês de simulação de tráfego, simulação
de visibilidade, simulação de mobilidade. Então, uma simulação, por exemplo, de inundação, que eu já mostrei para vocês no outro webinar, né, aqui só para exemplificar, eu consigo ter a real noção se aquele meu projeto vai funcionar. Então, essas simulações são fantásticas e super úteis, e eu consigo usar essas simulações diretamente no meu projeto. Então, diretamente no projeto que eu estou propondo, eu vou criar uma simulação, por exemplo, de inundação, e nesse caso aqui vocês podem observar que ele está inundando exatamente um trecho da rodovia projetada. Então, não só esse caso do projeto de inundação, mas o caso do projeto numa simulação de tráfego, onde eu posso verificar se aqueles elementos vão estar funcionando. E eu mostrar isso para o cliente, aquilo é um valor agregado. Muitas pessoas me falam assim, mas eu não faço isso, mas eu não faço aquilo, mas esse não é o escopo do meu trabalho. Mas pode ser, a partir do momento que você tem uma ferramenta como essa, que te dá agilidade e rapidez, você pode começar a oferecer esse tipo de trabalho e, assim, criar um valor agregado ao seu projeto, à sua empresa, e começar a ter mais opções, principalmente em épocas onde existe uma baixa nos projetos, vocês conseguem ter uma variedade e conseguem ampliar o seu nível de atuação. Okay? Então, mas e o Civil 3D? O Civil 3D ele continua e vai continuar por um bom tempo como grande software de projeto e detalhamento. Então, eu tenho dentro do Civil 3D funções específicas para fazer esse detalhamento e essa concepção. E ele é fundamental ainda para isso, porque dentro do Civil 3D eu consigo fazer toda a parte de processamento de topografia. Dentro do Civil 3D eu consigo fazer o projeto detalhado. O exemplo aqui que eu estou mostrando no vídeo, eu tenho um perfil, eu tenho uma seção, eu tenho um perfil cortado aqui na parte inferior direita. O interessante é que o mesmo perfil geral de projeto e o perfil cortado são as mesmas coisas, um é espelho do outro. Só que um é função de documentação e o outro é função de projeto. Mas os dois são as mesmas coisas. E aqui eu tenho uma seção tipo, a seção de nota de serviço, que já está dentro do formato de nota de serviço, etc. Se eu fizer alguma alteração, por exemplo, no perfil, automaticamente essa minha nota de serviço vai ser atualizada. E também automaticamente o meu perfil vai ser atualizado. E aqui eu já tenho todas as tabelas de volumetria, etc. E todas elas conectadas de forma dinâmica. Então, isso tudo aquilo que eu comecei lá no InfraWorks, aqui eu vou detalhar, eu vou melhorar e vou compatibilizar de uma forma melhor. Então, aqui eu vou conseguir obter os dados, por exemplo, de volumes de pavimento, etc. Então, eu posso avançar nisso num nível de detalhamento muito maior. E ele faz toda a parte da documentação, como perfil, seção, plano de produção, classificação e principalmente aos padrões. Então, eu tenho aqui o DNIT, eu tenho DR, tenho metrô. A gente está trabalhando para incluir outros elementos de CauterKit, mas, por exemplo, aqui eu já estou olhando, por exemplo, essa curva vertical. Ela tem um aviso que ela não é possível fazer, por exemplo, uma ultrapassagem. Eu posso verificar aqui se é possível aumentar o K dela e para atender. Então, eu digito aqui dentro dessa tabela um novo valor, automaticamente ele atualiza a seção, atualiza a minha documentação, atualiza as tabelas de volume. E com isso eu vou ter uma rápida resposta. E no mesmo arquivo eu tenho o meu projeto final. Então, eu tenho aqui ele já dentro da folha, entregue. Então, eu vou, por exemplo, vou analisar aqui o alinhamento, ver se esse alinhamento está cumprindo. Aqui, no caso, está tudo legal. Mas vocês podem ver que, geralmente, o que acontece, o pessoal fala assim, mas depois no civil eu tenho que exportar para o AutoCAD para eu dar acabamento. Não é necessário. Eu consigo fazer isso dentro do arquivo. Então, aqui é para mostrar para vocês que já aqui dentro de um projeto pronto, dentro do Civil 3D também está a documentação do projeto. Foi impresso e entregue dessa maneira. Ok? Então, e eu posso avançar ainda mais nisso. Eu posso, por exemplo, colaborar com outras pessoas.
Eu posso usar o InfraWorks como uma ferramenta de colaboração. O que, que é isso? A gente vê muito aí, por exemplo, elementos de colaboração como social, né, como o Facebook, Twitter, o YouTube. E a Autodesk, pensando nisso, ela criou um elemento, uma interface, onde vocês conseguem importar esses dados e mostrar de uma forma muito rápida. Então, aqui eu estou esse vídeo mostrando, e tem o link aqui embaixo, tá? É o bit.do/bintour. Se vocês olharem, se vocês abrirem esse link, vocês vão ver exatamente, na verdade exatamente não, eu até melhorei já o modelo, vocês vão conseguir ver esse modelo diretamente do browser, sem precisar instalar nada. Recomendo usar o Chrome, tá? Porque ele tem os itens de plugin que já vem junto com o software. Mas funciona também no Edge, no Windows 10, etc. Mas eu consigo acessar o modelo tridimensional de uma base que está disponível, que a Autodesk montou essa base. Seria como o YouTube, que montou uma base para publicação de vídeos, seria como o Facebook, que montou uma base de usuários e compartilhamento. A Autodesk montou uma base, você com um botão compartilha o seu projeto, consegue visualizar, por exemplo, vídeos, consegue visualizar o projeto como um todo, e consegue também com que as pessoas, porque também tem uma base de usuários gratuita, então você pode se cadastrar gratuitamente o seu usuário na Autodesk e até usar algumas soluções de forma gratuita quando você fizer isso e comentar em cima do projeto. Então, por exemplo, se você for passar isso para a equipe de projeto ou para a equipe na sua cidade ou em algum outro local, vocês conseguem também ver isso daí de uma forma bem rápida e bem legal. E essa pessoa vai conseguir também compartilhar isso. Então, por exemplo, aqui eu estou usando um caso que uma outra pessoa ela vai clicar, por exemplo, num ponto aqui e vai fazer um comentário. E esse comentário eu vou poder visualizar dentro do software. E isso que é o mais legal de tudo aqui nesse caso, né? Então, isso tem um grande apelo para prefeituras, para órgãos, para projetos que você precisa comunicar isso para a sociedade. Então, eu vou conseguir isso, e não só para isso, mas também internamente. Então, o seu diretor de projetos, com toda a engenharia, toda essa ideia pode ser discutido dentro dessa ferramenta. Então, eu consigo ver, atualizar aquelas informações dentro da ferramenta e depois, de uma forma bem fácil e rápido, eu passo isso para o usuário, para outra pessoa novamente. Eu respondo aqui e quando ela der o refresh lá no browser, que vai ser atualizado automaticamente. Isso não precisa instalar nada e eu vou ter todas essas informações aqui. Okay? Bem interessante. Então, o InfraWorks, ele não é mais do que fazer somente uma coisa rápida, tá? Então, eu tenho lá, mostrei bastante coisa do InfraWorks, né? Comparando com o Civil 3D, ele dando uma surra no Civil 3D em algumas coisas, mas tanto o InfraWorks ele não é só para isso, né? Além dele ser muito rápido, eu consigo criar várias opções de projeto. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma intersecção em nível, eu tenho uma intersecção em desnível, eu tenho uma intersecção em nível com rotatória. Então, todos esses elementos eles podem ser verificados se eles vão funcionar ou não. E eu consigo analisar múltiplos projetos de uma forma muito rápida, porque eu já tenho boa parte desses quantitativos também associados. Além disso, toda aquela parte do que eu comentei para vocês, de simulação. Então, eu consigo simular visibilidade, eu consigo simular pontes, eu consigo simular drenagem, eu consigo simular tráfego, eu consigo simular inundação. Então, isso traz um fator e um valor agregado muito grande ao seu projeto, que você vai ser, exatamente, muitas das empresas de engenharia de projetos de estradas, ruas, etc., elas são chamadas consultorias, então você realmente vai ser um consultor, você vai falar assim, olha, a ideia sua é muito boa, só que se você fizer dessa maneira, você pode economizar tanto, etc. e tal. Mas como que você sabe disso? Porque eu fiz essa simulação aqui, o cara vai virar o seu fã número 1, porque você vai mostrar uma coisa que vai ficar mais barata, ele vai gostar daquilo,
e você não vai gastar muito tempo tendo que comprar um software específico de simulação, etc. E você vai ter isso muito rápido. Ok? Então, e essa parte também que eu comentei, né, daquele vídeo onde você consegue comunicar isso muito rápido. Então, eu tenho o ambiente de projeto e eu tenho um ambiente de colaboração muito, muito rápido e muito factível dentro dessa ferramenta. Então, isso ela é fundamental nos dias de hoje. Então, eu preciso ter isso daqui de uma forma muito mais rápida, ter essa resposta para os meus clientes e dentro da empresa também. Então, qual que é a melhor ferramenta para trabalho? As duas, né? Então, eu tenho o Civil 3D, onde eu vou fazer os projetos detalhados, o controle do usuário, sem suposições, vou fazer a documentação e toda a parte de padronização. E no InfraWorks vou fazer o projeto preliminar, o detalhado mais cedo, eu começo detalhando dentro do InfraWorks e termino no Civil 3D. Ele é muito mais rápido para fazer uma série de verificações e simulações. Ele é extremamente visual, vocês estão vendo aí isso daí. Um contexto 3D durante todo o processo e ele é extremamente fácil de aprender. Tá? Então tem aquele hands-on nosso e depois eu vou mostrar algumas outras partes. Ele está em português. Ele tem um help em português, ele tem um tutorial em português dentro do software, então ele é muito simples e muito rápido de aprender, ok? E tirando o InfraWorks, né, quais são as outras, o Civil 3D? Nós temos também o Vehicle Tracking, vou falar rapidamente para vocês, o Vehicle Tracking ele é muito bom porque ele vai fazer análise de trajetória, isso é fundamental, a gente sabe que muitas pessoas utilizam esses gabaritos e eles precisam ser utilizados para validar o seu projeto, né? Então, essa é uma outra parte que é a validação do projeto, ela é essencial. Então, eu consigo fazer isso usando o Vehicle Tracking. Ele tem toda uma biblioteca de veículos brasileiros, tanto para a parte de análise de trajetória, quanto de rotatórias e de estacionamentos. Então, o Vehicle Tracking, eu consigo fazer esses 3 itens, além de criar essas simulações, criar uma visualização 3D, que depois eu consigo até exportar para o Civil 3, para o InfraWorks e ter isso dentro do InfraWorks. Se vocês olharem lá na Gallery, tem um pessoal que já fez isso daí também. E eu tenho também o Navisworks. O Navisworks, ele é o software que vai fazer depois, aí no momento do projeto executivo mais avançado, o planejamento e análise de interferências. Então, se eu tiver com todos os meus projetos, por exemplo, modelados dentro das disciplinas, dentro do software, eu vou conseguir fazer análise, por exemplo, de clash, diretamente do modelo. E o legal do Navisworks é que ele trabalha com um software referenciado. Ele não trabalha com um projeto referenciado. Eu não importo ele, eu referencio. Então, quando eu acho um problema desse, eu posso gerar um relatório, etc. Eu posso dar o switchback e voltar para o software, e no software eu fazer essa atualização, e quando eu voltar aqui, ele já vai ter aquilo ok. Então eu posso criar regras, tá? Aqui eu fiz um clash direto, de uma coisa passando por cima do outro, mas eu posso criar regras. Uma outra coisa que eu tenho aqui no Navisworks é a parte de planejamento. Então eu consigo criar todo o planejamento dentro, por exemplo, do project, importar para o Navisworks, e dentro do Navisworks, esse planejamento do project, eu vou associar os elementos que eu fiz de projeto. Então, por exemplo, camadas, trechos de terraplanagem, a parte de drenagem, tudo isso eu posso fazer aqui diretamente no Navisworks de uma forma rápida, ou eu posso mesmo começar a fazer um planejamento macro aqui, depois exportar para o project, ou outro project eu trago para cá. E eles também são referenciados, né? E depois eu gero aqui, por exemplo, um vídeo do processo construtivo. Ok? Então, tudo isso que eu mostrei aqui, ele vem, por último, na pergunta do porquê do uso BIM. Né? Por que eu vou iniciar a usar o BIM agora? E o BIM, quando eu falo BIM, eu estou falando de Civil 3D, estou falando de InfraWorks, estou falando de Vehicle Track, estou falando de Navisworks, estou
falando em alguns casos de Revit também para infraestrutura. Então eu estou falando aqui de uns 6 softwares, no mínimo, sem contar outros que vocês podem utilizar, que já seriam muito úteis e dariam uma produtividade muito rápida. E uma coisa interessante que eu sempre bato na tecla do InfraWorks é o seguinte, ele está bem fácil de aprender, bem rápido, e ele já te traz uma vantagem muito grande, produtiva. E quando o Civil 3D foi lançado também, foi a mesma coisa. Só que conforme foi passando o tempo, muitas coisas foram adicionadas. E a curva de aprendizado foi maior. Agora eu tenho um Civil 3D, eu tenho um InfraWorks. Eu já tenho que aprender 2 coisas. Eu tenho o Vehicle Tracking, 3. Eu tenho o Navisworks, 4. Eu tenho o Revit para algumas coisas, 5. Se não é individualmente, mas pode ser também entendido para uma empresa. Então eu vou ter que treinar as pessoas para 5, 6 softwares. E que dão uma agilidade muito rápida. Mas se eu começar hoje, em um ano, vocês já vão estar dominando isso de uma forma muito grande. Mas se vocês esperarem daqui um ano, vou começar daqui um ano, vou começar daqui 2 anos, etc., as coisas vão mudar e as coisas vão aumentar. Em 2007 não existiam smartphones, não existia nuvem, não existia tablet. Hoje existe nuvem, smartphone, tablet. E os softwares estão se adaptando a isso. O InfraWorks puxa a informação da nuvem. Ele compartilha na nuvem se você desejar. Ele faz computação na nuvem. Ele funciona dentro de um tablet ou do smartphone. Então, quanto mais tempo isso for passando, quanto mais tempo vocês postergarem a utilização dessas ferramentas, maior será essa linha em preto aqui no final, que é o tempo de vocês assimilarem essas tecnologias. E pensando nisso, a Autodesk ela lançou no dia 1º de agosto uma coisa que a gente parou de vender suíte. Então, se você fala, mas eu tenho uma suíte de infraestrutura, não existe mais a suíte. Tá? Em vez disso, a gente lançou o mesmo valor de uma suíte premium, uma coleção, uma collection, que a gente chama de AEC Collection. Tá? Nessa coleção tem tudo que eu mostrei aqui e muito mais. E se vocês somarem, se vocês forem adquirir qualquer um desses softwares aqui, 2 desses softwares aqui, se eu for, eu quero o AutoCAD e o Revit, já é muito mais caro que a collection inteira, se vocês comprarem individualmente. E aqui tem o InfraWorks, eu tenho o Recap 360 Pro, que é uma coisa que eu nem mostrei aqui para vocês, mas ela é super útil também para projetos de rodovias, que ele faz restituição de nuvem de pontos a partir de fotos e uma série de outras coisas. Eu tenho o Raster Design, eu tenho o Revit, eu tenho o Civil 3D, eu tenho o Vehicle Tracking, eu tenho o Navisworks. Então, tudo numa única coleção com preço muito mais acessível se eu fosse comprar qualquer item desses separados. Tá? Então, essa é uma vantagem, uma coisa que a Autodesk fez desde o dia 1º de agosto, para quem quiser se atualizar e ter essas versões. Ok? Vocês podem entrar depois na página aí. Acho que eu tenho, deixa eu ver se eu abri aqui, eu acho que eu acabei nem abrindo, mas é esse Collection Autodesk, automaticamente vocês vão, aqui já tem uma página em português, vou disponibilizar aqui para vocês. E tem algumas pessoas perguntando do custo, etc e tal. Tem já ela na loja virtual, para vocês terem uma ideia, na eStore, que a Bruna passou no começo, pedi para ela passar novamente, tem a loja online aí, e lá tem um comparativo, até vocês podem comparar. Você fala assim, vou comprar o Civil, mas o InfraWorks, quanto que sai? Vou comprar uma Collection. Vocês vão ver que o que eu estou falando é isso daí mesmo, tá? E dentro dessa Collection aqui, mostrando, falando um pouquinho mais, quais são os softwares, etc e tal, ok? Bem interessante. E antes de eu abrir para perguntas, só mostrar para vocês aqui, né, como que é a usabilidade do InfraWorks, tá? Mesmo eu sei que existe um probleminha de delay aqui com a internet, etc., mas aquele projeto que eu mostrei para vocês, que está lá, ele está diretamente aqui dentro do InfraWorks. E aqui o interessante, se eu mostrar para vocês, é que eu posso agregar outros projetos. Por exemplo, o projeto Revit. Isso daqui é uma
um projeto foi feito dentro do Revit. Então, dentro do Revit eu tenho, foi todo feito lá bonitinho e tal, e eu trouxe aqui para o InfraWorks. Eu tenho aqui o projeto, por exemplo, dessa ponte. E dentro dessa ponte, vocês podem notar que ela tem aqui pilares diferentes, porque essa é outra vantagem do InfraWorks. Eu posso escolher entre vários tipos de pilares. A gente vai ter um webinar especial em outubro sobre pontes, tá? E eu tiro quantidades, eu tiro uma série de informações. Interessante também aqui em pontes, se vocês quiserem fazer o detalhamento da ponte, muita gente me pergunta, eu queria fazer o detalhamento da ponte, como que é possível? O desenho dentro do InfraWorks e depois eu posso usar o Revit. Ele tem aqui um botão Send to Revit. E ele já vai para o Revit com, por exemplo, as famílias dos pilares, as famílias das vigas. E lá eu posso criar algumas coisas a mais, por exemplo, como a armação, automatizada ou não. E aqui eu tenho, por exemplo, o projeto em si. Uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é isso daqui. Eu estou com essa intersecção, e nessa intersecção ele entende como uma entidade de intersecção, tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso... ele está fazendo os dois movimentos. Ele está fazendo um movimento aqui para entrar nessa alça e aqui também para acessar a alça. E por isso que está aberto aqui no eixo. Então, se eu clicar aqui e falar que ele não vai fazer mais esse movimento, que ele vai seguir em frente, automaticamente o software vai entender isso. O software vai entender e ele vai botar aqui uma outra opção, tá? A mesma coisa, por exemplo, aqui, se eu quiser, no caso, fazer uma faixa adicional de desaceleração para o acesso. Então, ele vai jogar aqui essa desaceleração, ele vai criar uma faixa de desaceleração automática, que eu posso entrar aqui com os valores que eu desejar. Então, 110 e a transição, por exemplo, de 60. Então, ele vai jogar isso daqui para mim. Então, é isso que é interessante. Ele entende todos os tipos de intersecção. Aqui, no caso, eu tenho outro. Eu vou conseguir detalhar o raio desse ponto. Eu vou conseguir detalhar o raio desse outro aqui. Eu vou conseguir adicionar algum elemento específico. Então, essa é a vantagem do InfraWorks e a rapidez do que ele traz para os projetos no dia a dia. Então, eu consigo conceber uma opção, por exemplo, aqui, passando debaixo dessa autoestrada, eu posso conceber uma outra opção, só que no caso, uma intersecção em desnível superior, como que isso ia funcionar, quais são os valores, aqui eu tenho cortes, eu tenho aterros, como que isso tudo iria funcionar? Qual das duas opções é mais vantajosa? Então, como que eu vou saber isso daqui? Às vezes eu fui contratado para fazer o projeto executivo desse projeto inteiro, mas a intersecção não foi definida no escopo. Eu que tenho que definir. E quando eu vou definir isso, eu vou ter que dar algumas opções. Então, o que é mais rápido? Eu fazer isso dentro do InfraWorks ou do Civil 3D? Aonde que eu vou obter as informações mais rápidas? Então, o InfraWorks não é só para projeto conceitual ou preliminar. Ele serve, sim, para o projeto detalhado, porque você antecipa algumas coisas e gera algumas visualizações muito boas, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, vários exemplos aqui, né? Várias propostas, etc. Então, eu posso criar isso dentro do InfraWorks, essas várias opções, cada uma se portando de uma maneira. Então, eu posso fazer isso bem simples, bem rápido. Aqui, algumas outras opções até mais extravagantes, começando a pensar. Ok? Então, é isso daqui. Eu só queria mostrar rapidamente como que é o InfraWorks para o projeto de estradas, tá? E vamos aqui para a apresentação. E abrir aqui, né, primeiramente agradecer a todos que participaram e ficaram até agora. E abrir aqui, eu vou dar uma olhada nas perguntas, tá? Mas antes eu só queria passar para vocês alguns links, que são os links do InfraWorks, né? O InfraWorks Community é bem interessante, então eu tenho lá a comunidade com todas as fórum, vídeos, tem vários webinars do time de produto,
tá? Então aqui é o Product Webcast, então vocês podem ver vários que já foram gravados, inclusive, e que estão sendo distribuídos. Vocês podem ver, então, customização de estilos no InfraWorks Civil 3D, colaboração na nuvem, InfraWorks Civil 3D, rotatórios integrando o InfraWorks Civil 3D e o Vehicle Tracking. Tem mais aqui, tem muita coisa. Estão em inglês, mas só que bem tranquilo, bem fácil de entender, tá? Não tem muito segredo, não tem muito mistério. Então tem bastante coisa aqui, trabalhar com drones e captura dentro do InfraWorks. Então, tem muita coisa legal aqui. A página do Civil 3D, né? Então eu tenho aqui a opção de baixar a versão Trial. Se vocês forem estudantes, eu tenho uma versão gratuita por 3 anos. Eu tenho aqui a página do InfraWorks também para fazer o download do Trial. Do Vehicle Tracking, o Gustavo está passando tudo isso daí para vocês. Tá? E do Navisworks. E a página da coleção, né, mostrando isso tudo aí, que eu já passei para vocês. Ok? E uma coisa legal aqui, dentro do nosso blog, tem uma coisa bem interessante, que é o seguinte, é o concurso do melhor projeto. Esse concurso aí, que foi lançado no AU, vocês podem, uma outra coisa que eu acabei nem falando aqui, o Autodesk University vai acontecer dia 13 de setembro, 13 e 14 de setembro, University Brasil, a Bruna já passou aí para vocês o link, tá? O Autodesk University, ele é um evento muito legal, com várias pessoas. No ano passado deu 1.800 pessoas, hoje já estamos com mais de 600 inscritos. Tem bastante coisa, tem bastante palestras sobre o que eu falei hoje aqui e outras coisas, então é bem legal também. E outra coisa muito boa também é que dentro desse, deixa eu voltar aqui, dentro desse concurso, vocês podem ganhar um ingresso para o Autodesk University. Basta vocês criarem um projeto de mobilidade, equipamento urbano ou simulação. Então, uma rua, uma nova rua da sua cidade. Você pega a sua cidade, cria lá no Model Builder e faz um projeto de uma nova rua, um novo corredor, um equipamento urbano, uma praça, uma reurbanização, uma simulação, e depois faz um vídeo, né, e de como que isso foi feito. Mas o mais legal de tudo isso daqui é que tem vídeos mostrando como fazer isso, tá? Então, eu tenho um vídeo mostrando como eu vou fazer essa concepção, eu tenho um vídeo como que vocês vão criar animação e publicar. Aqui no post eu tenho um monte de coisas mostrando alguns exemplos e 2 vídeos que eu gravei, 3 aqui já, né? Mostrando como fazer isso daí. Então, vocês podem participar desse concurso, é bem legal. Ok? Então, vamos agora para as perguntas e respostas. Então, eu vou abrir aqui, vamos começar lá do começo. Ok? Vamos lá, alguns problemas de áudio. Esse eu vou pular. Bom dia, ficamos sem áudio. Voltou. Bom dia, sou de Teresina, estou terminando engenharia e cartografia. Pretendo, mas por aqui não existem muitos cursos de AutoCAD, InfraWorks e outros relacionados a projetos de infraestrutura em geral. Bom, eu recomendo primeiro você utilizar online o nosso blog, né? O nosso blog aí, ele é bem fácil, né, para vocês obterem esse conteúdo online. Uma outra coisa que eu acabei não mandando para vocês, o Gustavo ele vai passar para vocês aí, é o nosso canal do YouTube. Lá tem muita coisa, tem esses webinars onde vocês podem começar a entender. Legal, pessoal, um abraço aí de Teresina, eu estive aí, acho que semana retrasada, apresentando até um caso aí de Teresina, tá? Como faremos com áreas do InfraWorks não cobre? Olha, eu ainda não vi uma área que ele não cobrir pelo Model Builder, mas vocês podem utilizar, por exemplo, a Embrapa pode usar as conexões diretas com o banco de dados e daí sim obter isso daí. Você, por exemplo, para obter as imagens aéreas, não necessariamente você precisa ter o Model Builder. É muito fácil você conseguir as imagens aéreas sem o Model Builder, tá? Então existe um InfraTip, InfraWorks 360.
tem um site que é bem legal, que é de dicas de InfraWorks, que um colega meu lá dos Estados Unidos fez exatamente isso daí, tá? Ele mostrou como obter essas informações. Então está aqui, ó, adicionando imagens aéreas, por exemplo, a uma superfície. Então vocês podem ver como adicionar, e não só a imagem aérea, como outros dados, tá? Para pegar a superfície, exatamente isso daí. Eu posso pegar a superfície, aí eu tenho aqui no Infratip também, para pegar essa superfície, por exemplo, do SRTM. SRTM tem no mundo inteiro, tá? Então, não tem muito mistério, tá? Então, eu tenho aqui ó, um vídeo mostrando exatamente como fazer isso, tá? Tá lá no nosso canal, ok? Vamos lá. Bom dia, sou técnico de profissional de urbanismo, necessário... Quando se importa os dados, utiliza um banco de imagem Bing, edifica os textos de estradas, não. As estradas, eles são via o OpenStreetMap, tá? Você pode conectar direto pelo OpenStreetMap. Excelente palestra, parabéns, muito obrigado, Alexandre. Bom dia, Pedro. Uma vez, a respeito da... Tenho dúvidas quanto à volta do projeto. Tá, atribui, code set, ok. Os tags da respeito do tipo, como devo definir esses elementos de segurança? Ok. Acho que eu fiz tem um post sobre isso, eu vou dar uma procurada. Ô, Ricardo, depois me manda um e-mail exatamente sobre isso daqui, que eu respondo para você, tá? Acho que eu já tem alguma coisa disso que eu já fiz, mas eu agora não vou lembrar exatamente. Bom, acho que é isso daqui. Novamente, está aqui o meu e-mail. Muito obrigado pela participação de todos. Conto com vocês nos próximos webinars e conto com vocês também em visitas e lá no nosso blog. Exatamente. Ó, uma última pergunta. Tem vale para o AU 2016? Tem. Basta entrar aí no nosso concurso e vocês podem estar concorrendo a um vale para o AU. Então, fiquem espertos aí, ok? Então, é isso aqui. Muito obrigado. E mais dúvidas, por favor, mandem por e-mail. Eu tenho bastante material aqui que posso ajudar vocês. Ok? Muito obrigado a todos. Até mais.